A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Recitamos mais uns versículos do capítulo 5, Suratul Ma'idah, versículos 37 ao versículo 41. Então, capítulo 5, versículo 37. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, eles desejarão sair do fogo e dele não sairão e terão permanente castigo. Ainda está contando a história dos incrédulos, né? Que explicou a página anterior e a gente explicou da interpretação desses versículos no dia anterior, foi ontem. E mais uma vez está dizendo yuriduna yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha. Se lembrar, né, outro vídeo que a gente fez, que é aqueles incrédulos que o profeta Muhammad, eles viraram muçulmanos, o profeta deu um lugar bom para eles morarem, daí eles mataram os pastores e os animais deles, uma corrupção. Daí esse versículo está continuando a falar sobre o castigo deles. Assassinato, um grande pecado na religião muçulmana. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. E ao ladrão e a ladrar, cortai-lhes a ambos a mão. E agora versículo 38 fala do castigo ou da punição do ladrão ou ladrar. O sárico ou a sárica, ao ladrão e a ladrar, cortai-lhes a ambos a mão, como castigo do que cometeram. Então não é que Deus gosta de castigar, porque eles merecem, por causa do pecado, um grande pecado que eles cometeram. Então, esse castigo é um efeito da ação deles. Deus não tem vingança, né? Deus não castiga os pecadores por sua vingança. Deus não tem vingança. Vingança é um atributo mau, né? Que Deus não tem. Então, bima kasaba, por causa do que eles cometeram. E como exemplar, tormento de Deus. E Deus é todo-poderoso, sábio. Então, na jurisprudência muçulmana xiita é cortar os dedos, assim, 4 dedos, mas com várias condições, né? Não é se alguém roubar, não ser uma coisa pequena, não tem quantidade limitado e outras condições. E também como todas as punições de Deus se ele não se arrepender. Então, vamos ver outro versículo. Então, cortar 4 dedos na jurisprudência xiita, na jurisprudência sunita, mais, eles cortam mais. Mas, enfim, isso tudo depende da jurisprudência, como vocês sabem, a diferença entre jurisprudência dos vertentes muçulmanos. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. E quem se volta arrependido depois de sua injustiça e se emenda, por certo, Deus se voltará para ele. Se ele voltar arrependido para Deus, Deus volta para ele. Deus perdoa. E como os sábios falam, a opinião mais famosa dos sábios na jurisprudência é isso. Quem pede perdão, na verdade, se arrepende antes de ser pegado.
não precisa de castigar, ele não tem punição. Mas se alguém já pegaram ele, não sei, foi preso e depois fala, perdão, não sei, eu roubei só por erro, desculpa, isso não adianta. Mas quem for ele mesmo, né? For e só para anunciar que eu fiz isso, devolveu o que ele roubou, e então isso é um sinal de arrependimento, né? Devolveu o que ele roubou. Então, nesse caso, não tem punição. Por certo, Deus é perdoador, misericordiador. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. E esse versículo 40, para tirar uma dúvida. Tem gente que reclama, fala assim, que porque Deus castiga nesse mundo, né, uma punição tão grande como cortar os dedos. Por quê? Né? Tem uma reclamação, outro lado que fala, tá bom, Deus tem que castigar, tem que ter punição, Deus tem que punir, mas porque perdoa quem se arrependeu. Nesse versículo, só para tirar essa dúvida, olha, não sabes que de Deus é a soberania dos céus e da terra? Ele castiga a quem quer e perdoa a quem quer. E Deus, sobre todas as coisas, é onipotente. Deus que criou tudo, que deu a vida, né? Então, Ele castiga quem quer, mas não, sim, pela vontade dEle, porque a pessoa merece. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. E esse versículo 41 tem uma história da revelação desse versículo. Uma vez, um judeu casado, ele tive uma relação sexual ilícita com uma mulher casada. Daí, na jurisprudência judia, eles têm que fazer, como se chama, apedrejamento, né? Quando jogam pedra apedrejamento. Isso, apedrejamento. Então, mas só por causa da riqueza daquele judeu, ele era uma pessoa importante, rico e tudo, eles negaram e não queriam fazer. E uns dos judeus foram para o profeta Muhammad perguntando assim, que profeta, você nos oriente, você fala que no judaísmo a gente tem essa punição, mas eles não querem fazer para essa pessoa só porque ele é um chefe, por exemplo, de um tribo, tem assim, condições boas. Daí o profeta Muhammad disse, se eu julgar, vocês aceitam? Eles falaram sim, tá bom. Eu vou julgar pelo Torá, o livro de vocês. Daí falou, podem chamar Ibn Surya, um dos sábios judeus. Chamaram ele. O profeta falou assim, vocês aceitam ele como um grande sábio judeu? Falaram sim. Trouxeram ele. Daí o profeta perguntou para ele, como você acha? Ele falou, sim, tem esse versículo. Não tem esse versículo no livro de vocês? Tem sim. Mas por que vocês não fazem? Daí ele, como um sábio justo, falou, olha profeta, a gente fazia e ainda faz também, mas só para as pessoas comuns. Pessoa importante que tem
assim, muito dinheiro, tem muita coisa, a gente não consegue. Daí a gente faz outra punição mais leve ou esquece. O profeta Muhammad falou, tá bom. Chegou esse versículo e outros versículos da próxima página, que eu vou explicar amanhã, e que esse apedrejamento existe no islamismo também, como o judaísmo, como outras religiões, mas por causa de vários motivos eles não faziam e não fazem até hoje, só para que não aconteça mais uma vez esse pecado tão grande, né? Quando alguém faz isso, esse tipo de traição, um homem casado ter relação com uma mulher casada e até anunciar porque se fosse escondido, ninguém saberia. Ainda falar para outras pessoas, contar com toda a coragem e passa essa coragem para outras pessoas fazer essa ação. Então, deve ter uma punição forte. Então, Ya ayyuhar rasul, o mensageiro, porque no Alcorão Sagrado às vezes fala o homem, o pessoa, o profeta, o Ya ayyuhan nas, os seres humanos, o mensageiro. Está lembrando, recordando o profeta que você tem essa missão. Você é mensageiro. Não te entristeçam aqueles que se apressam para a renegação da fé. Dentre os que dizem com os próprios bocas, cremos, enquanto os próprios corações não creem. Com a boca, a língua, eles falam que cremos, acreditamos. O coração não aceitou ainda. Wa min alladhina hadu, e dentre os que praticam o judaísmo, os judeus, há os que sempre dão ouvidos às mentiras e sempre dão ouvidos a outra coletividade. Mais uma vez, não está dizendo todos os judeus, está falando um dos judeus, na época do profeta Muhammad, que eles escutam sama'una lil-kadhib, não quer dizer que escutam a mentira. A interpretação mais correta é assim, olha, tradução na verdade. Eles vêm, escutam sua palavra, mas depois eles desmentem. Eles vieram para cá só para escutar sua palavra, para encontrar um erro, daí anunciar, falar para os que olha, o profeta do islamismo falou assim, outra vez falou outra coisa. Yuharrifuna al-kalim min ba'di mawadi'ih, né? Que não te eles alteram o sentido das palavras. Dizem, se isso vos é concedido, aceitai-o, e se não vos é concedido, perequetai-vos de aceitá-lo. Exatamente o que aconteceu. Quando aqueles judeus foram para o profeta perguntando isso sobre a punição da relação sexual de um homem casado com uma mulher casada, falaram, vai para o profeta Muhammad, pergunta para ele se ele recomendou uma punição mais leve, aceitamos. Se ele está falando também a mesma coisa, apedrejamento, que está no judaísmo, a gente não aceita, porque já temos. Então vai lá, se a gente aceita, se não. E para aquele, para aquele, deixa eu achar, a quem Deus deseja a sua provação, nada lhe poderás fazer para protegê-lo de Deus. Se Deus quiser fazer uma coisa, você não pode proteger. Esses são aqueles cujos corações Deus não deseja purificar. Mas quando fala Deus não quer ou não deseja purificar, não quer dizer que Deus não quer. Deus é misericordiador, misericordioso, clemente, Ele quer. Mas Ele não quer porque a pessoa não quer. Isso é o problema. Porque, sabe, sempre Deus quer o que você quer. Esse é um assunto na teologia muito importante, que é eu tenho livre-arbítrio ou eu faço tudo que Deus escreveu para mim. Eu não quero entrar nesse assunto porque várias vezes a gente explicou isso. Terão na vida terrena ignomínia e terão na derradeira vida formidável castigo. Mais uma vez, essa frase que Deus diz, que essa punição só é
uma ignomínia terrena. Na outra vida vai ter o castigo eterno do inferno, sem dúvida. Mas isso que Deus faz aqui é só uma punição terrena. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.